Agora começou oficialmente a Semana Grenal, com os jogadores do Internacional se reapresentando no CT Parque Gigante e dando início à sequência de treinamentos. Diego Rosa foi uma novidade. Reforço contratado junto ao Lommel da Bélgica já está com o restante do grupo. Juninho e Oscar Romero ainda não. O Inter divulgou imagens da recuperação de Gabriel Mercado, que tem sido otimista ao longo dos últimos dias. É claro, o Grenal também repercute fora de campo. A direção do Internacional protocola um pedido para que o árbitro seja de fora do estado. A Federação Gaúcha de Futebol muda o horário do Grenal, enquanto mistérios são feitos em relação às escalações do clássico. Thiago Maia, movimento noticiário colorado. Após o não acerto entre Santos e Flamengo, a negociação entre Inter e Santos para a compra do jogador pelo clube paulista melou. E ele está de volta a Porto Alegre e se reapresenta no CT Parque Gigante. Em nota, o Inter fez críticas aos outros envolvidos no negócio, mas também em nota, o Flamengo respondeu e atacou o Internacional por não honrar os seus compromissos. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 4 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento de reapresentação que aconteceu na tarde desta terça no CT Parque Gigante. O Inter, inclusive, divulgou imagens dessa atividade, que teve uma homenagem ao técnico Roger Machado, que hoje estava de aniversário e foi celebrado por todo o grupo de jogadores, mas mostrou imagens também do treinamento. A grande novidade entre os jogadores que estiveram no treinamento foi Diego Rosa, meio-campista contratado junto ao Lommel da Bélgica, 22 anos de idade, contrato de empréstimo até o final do ano, já trabalha normalmente no CT Parque Gigante. Oscar Romero e Juninho ainda não apareceram, mas devem estar ao longo da semana em Porto Alegre para iniciar os seus processos de treinamentos no CT Parque Gigante, tá? O grande destaque das imagens divulgadas pelo Internacional, entretanto, são de Gabriel Mercado, são as imagens de Gabriel Mercado. O zagueiro que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho o ano passado, ainda em outubro do ano passado, está evoluindo no seu processo de recuperação e hoje o Inter divulgou imagens dele trabalhando com bola no CT Parque Gigante. Ele pulando, ele tocando, ele correndo e evoluindo bastante no seu processo de recuperação. O prazo para mercado ainda é o mesmo, tá? Julho e agosto para o seu retorno. Mas ele vem dando otimismo a todos pela maneira com que vem treinando e vem se recuperando. Existe um otimismo grande em relação à recuperação de Gabriel Mercado, que se machucou o ano passado e desde então um desfalque para o Internacional, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo as últimas informações sobre o Clássico Grenal no bastidor. O Inter protocolou um pedido para a Federação Gaúcha de Futebol, solicitando que os árbitros dos Grenais fossem de fora do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o pedido do Internacional junto à Federação Gaúcha de Futebol. A Federação Gaúcha chamou a responsabilidade e mudou o horário do clássico, que antes ia ser às 4h30 e agora passa a ser às 5h45. Eu dou detalhes sobre esses bastidores do Clássico Grenal no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. É só conferir aqui no A Dupla, tá? Dito isso, logo depois de vazar a informação e o Inter confirmar publicamente que estava de fato solicitando que o árbitro fosse de fora do estado, o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, publicou uma nota em seu Instagram se explicando. E ele disse: para que fique claro e não se construa narrativas em cima do nosso pedido de arbitragem fora do estado junto à FGF. Nossa insurgência diz respeito aos recentes erros de arbitragem, ao condicionamento e à suspeição do campeonato levantada pelo rival. Reforço que não estamos colocando o campeonato em dúvida moral e ética, muito menos atacando a honra das pessoas, apenas preservando o interesse coletivo para que se resolva nas 4 linhas. O Inter tem se colocado politicamente e institucionalmente
ao lado da federação nesses últimos dias em que o Grêmio apertou o cerco em relação às críticas, tá? Antes era o Inter quem batia na federação, agora o Inter tá indo mais pro lado, não, arbitragem honesta, o problema é que eles estão condicionados pelo lado do Grêmio. E o José Lopes Bisol tentou contornar esse pedido do Internacional nesse sentido e fez essa declaração pública através de suas redes sociais, tá? Dito isso, foi um dia de notas, tá? E o Inter publicou no final da tarde, início da noite, uma nota referente a Thiago Maia. E uma nota importante, porque o Inter oficializa que o negócio entre Inter e Santos para a ida de Thiago Maia ao Santos melou. Agora é oficial. Melou, não sai mais. E o Inter, na nota, fez algumas críticas, tá, aos envolvidos. O Inter diz, informa que a transferência do atleta Thiago Maia não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retornará às suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Aqui tem um indício, tá? O Inter indica nessa nota que o Thiago Maia não está à disposição. E se não está à disposição, é porque não vai para o Grenal. Indica que não, precisa ainda recuperar o tempo que ele não treinou e o procedimento do departamento de futebol. Não está imediatamente à disposição o Internacional, tá? O Thiago Maia do Internacional. O que me chama a atenção, eu tenho a leitura de que existe algum tipo de incômodo. Mas é uma leitura ainda, tá? Pelo que o Inter fala, pelas falas do Roger, do Barcelos, depois do jogo contra o Caxias, essa nota agora, algo incomoda ainda da relação Thiago Maia e Inter, e que o Inter vai tentar resolver a partir de agora. Ponto o Thiago Maia está em Porto Alegre, vai voltar a treinar, mas me parece que ainda não estará à disposição do Clássico Grenal. Entretanto, houve uma resposta a esta nota, porque o Inter diz ali que lamenta a postura das outras partes envolvidas no negócio. E o Flamengo veio e sentou a chapuleta no Inter. O Flamengo veio e deu no meio do Inter através de uma nota publicada pelo repórter Vene Casagrande. Um comunicado, na verdade, não é uma nota. Um comunicado que foi enviado ao repórter Vene Casagrande, divulgado por ele. Ao repórter que provavelmente questionou os dirigentes do Flamengo a respeito do tema, tá? Nota do Flamengo. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o clube esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamento previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Inter não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou uma reclamação no CNRD e não teve resposta ainda. E aí depois o Flamengo fala sobre a importância de normas mais rigorosas para quem não cumpre os seus compromissos. Mas o Flamengo dá uma chapuletada no Internacional aqui, tá? Porque entendeu que o Inter deu uma chapuletada no Flamengo. E o grande ponto que pegou no bastidor do Flamengo é aquela frase onde o Inter diz que cumpriu todas as suas obrigações e tudo isso está em documento. O Inter faz aquela frase, não é pro Flamengo, é pro Santos, tá? É pro Santos. O Inter diz que cumpriu suas obrigações para que o negócio saísse com o Santos. Não que cumpriu as obrigações com o Flamengo. Porque, de fato, o Inter não cumpriu. De fato, o Inter, hoje, com o negócio melado, ainda deve e deve bastante para o Flamengo. E o Flamengo fez essa reclamação pública, atacou o Internacional. Enfim, os dois clubes estão neste imbróglio institucional e o Flamengo bateu no Inter na noite desta terça-feira. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar aqui algumas odds desta quarta-feira, onde a gente tem jogos válidos também pela Champions League, tá? Odds de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Bayern de Munique 1,78, empate 3,55, o Leverkusen tá pagando 4,7. Tem também Benfica e Barcelona. Odd do Benfica 3,9, empate 4,3, Barcelona 1,78. PSG e Liverpool. Odd do Paris Saint-Germain 2,38, empate 3,6, Liverpool 2,85. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal.
Beijo!